Eu falo sobre vantagem de patrimônio, você conquistar o teu objetivo, né? Objetivos de viagem. Eu quero viajar com a minha família mais tranquilamente lá na frente, né? Daqui a alguns anos, com mais disponibilidade financeira, com mais conforto e, principal, segurança financeira. O segundo é proteger o teu patrimônio. Quando a gente fala sobre proteger patrimônio, a gente precisa entender que os bens financeiros, eles podem ser valores líquidos, mas podem ser bens de consumo, bens de produtos, tá? Produtos no caso, que vão te permitir você se beneficiar, certo? Você precisa planejar sim. Esse planejamento não é apenas você investir todo santo mês X valor. Você pode investir, fazer aquisição de bens, de imóveis e obviamente você fazer alienação, você coloca no teu nome justamente para você poder fazer isso. E obviamente você ter o que? Você poder querer ajudar os teus herdeiros, teus filhos, teus netos em algum momento da vida deles, e aí você faz a divisão de bens de acordo com a legislação, mediante como rege o protocolo da lei sobre patrimônio. E o nosso terceira vantagem da importância da gente poder fazer planejamento patrimonial é evitar conflitos familiares. Foi o que eu falei da proteção do patrimônio, né, do primeiro e do segundo tópico. Quando a gente evita esses conflitos de que eu sou filho primogênito do fulano de tal, então eu preciso e eu tenho que ter mais direito no testamento. Esse testamento, ele vai te dizer, né, o próprio titular do próprio patrimônio, ele vai colocar no testamento o quanto ele vai querer designar para cada pessoa ali daquela família, né, daquela correlação sanguínea de primeiro grau. É claro que ele pode destinar para uma pessoa de segundo, terceiro grau? Pode. E isso vai ser mediante aí o que a procedência legal permite. Como eu falei, eu não vou adentrar muito nessa parte porque não é a minha jurisdição. A vantagem que eu trago aqui para vocês é possibilitar concentrar os seus bens em uma holding familiar. O que é uma holding familiar, Matheus? A holding familiar são instituições financeiras que elas vão ter a gestão patrimonial assegurada, né? Obviamente com os direitos legais, que são empresas específicas para a gestão patrimonial, tá? Gestão patrimonial e ainda mais familiar, com mais foco familiar. E aí o que acontece? Vão assegurar para você, para o dono do patrimônio, o que? Uma gestão, uma organização financeira melhor, porque tem pessoas que têm um acúmulo patrimonial, mas não sabem gerir esse patrimônio, não tem ali os dados necessários que precisa de fazer, quem sabe, uma planilha ou acessar um dashboard e aí entender os números, né? Não é apenas saber ler o número. Como assim, Matheus? Digamos que você acessa um dashboard de negócios, certo? E aí o que acontece? Você sabe que tem ali um gráfico indicando o número 100, o número 10%, mas você não entende o que isso significa, se isso é algo bom, se é algo negativo, se é algo que falta ou se é algo em excesso. E aí você precisa ter justamente o que? Uma instituição de holding de patrimônio familiar que vai te permitir te ajudar nisso, a tomar decisões mais acertadas e, obviamente, a escolher algum reinvestimento, um aumento de investimento para você, para aumentar esse patrimônio e, obviamente, te dar a direção necessária. A quinta vantagem aqui é justamente você evitar o processo de inventário. Como assim, Matheus? O inventário nada mais é quando você falece, quando você vem a óbito. E para evitar questão de conflitos familiares, que é o que eu falei no nosso terceiro tópico, a terceira vantagem aqui. Evitar conflitos familiares está correlacionado com o último aqui, quinto, que é o evitar processos inventário. Caso a pessoa venha a falecer e ela não tenha feito
um inventário, não tenha tempo de ter verificado isso, procurado um advogado, toda a procedência legal, por ordem lógica, tanto da lei como também pela lógica ali do entendimento da coisa, os bens vão ser divididos de maneira igualitária entre os seus herdeiros. É claro que quando chega nesse momento, pode haver mais complicância de conflitos dos familiares, dos herdeiros, porque eles vão querer ter mais voz do que o próprio processo, do que alguém que já tenha deixado um testamento, porque quando você tem um testamento já preparado, todo regularizado, fiscalizado pela legislação, pelo advogado que vai te ajudar ali, que vai te direcionar, já vai estar dizendo quais os termos. A minha esposa, caso você venha a falecer, um exemplo, Deus o livre e guarde, mas a tua esposa, ela vai ter 30% e os teus filhos, cada um deles vai ter ali o valor de 25%, entendeu? 25%, quase 30%. E aí o testamento, ele assegura mais, ele dá mais firmeza ali na divisão e na tomada dos bens, né, de cada pessoa ali. Eu vou ter e não tenho o que eu reclamar. Agora, quando não tem o testamento feito, mas segue a procedência legal, a pessoa é como se a pessoa não, pera lá, eu tenho mais direito por causa disso, assado cozido, porque eu sou primogênito, porque eu sou filho da primeira mulher com ele, entendeu? Então, o testamento, ele não deixa de ser um papel, é importante, porque essa certificação de que o titular, aquele dono daquele patrimônio, deixou para cada uma daquelas pessoas. Então, evitar um processo de inventário onde você não deixa um testamento, você não busca fazer isso, apenas vai trazer mais dor de cabeça.